irmãos de casa viram, né, o vídeo aqui, tivemos um problema técnico, mas sem problema, queridos irmãos. Irmãos queridos, nós estamos aí em uma série de mensagens, né, pela qual vocês já sabem, né? Qual é o tema? Irmã Isa sabe tudo, hein? Vamos lá, irmã Isa. Mesma família, novas atitudes. Esse é o tema da nossa série de mensagens do mês de maio, aproveitando esse mês, onde é o mês da família, onde a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o mês da família. No primeiro domingo, nós falamos sobre mesma família, novas atitudes no lar, ok? Vamos lá. Semana passada, mesma família, novas atitudes no honrar pai e mãe. Hoje vamos falar sobre o tema mesma família, novas atitudes no casamento, querido. Semana que vem, na criação dos filhos. Então, não perca, tá bom? A nossa série de mensagens. No último domingo, novas atitudes no pós-pandemia. Então, orando a Deus, o Senhor nos dá mensagens para que essa mensagem chegue ao coração do povo dele. Queridos, mas por que a gente deve tratar desse assunto de forma tão séria? Você está vendo aqui uma reportagem num site, eu coloquei a fonte aqui. Segundo esse site, queridos irmãos, em 2020, registrou-se o maior número de divórcio registrado em todo o cartório nacional. Para vocês terem uma ideia, foram 44 mil processos contabilizados em levantamento do Colégio Notorial do Brasil. O IBGE também, que é uma entidade, ela fez uma pesquisa e também chegou ao mesmo objetivo, chegou ao mesmo resultado. 75% no mês do ano passado, queridos irmãos, somou milhares de divórcios. Um aumento de quase 260 em cima da média dos meses anteriores. E por que isso aconteceu em meio a uma pandemia? Por quê? Vocês acham? Porque hoje os casais estão mais juntos por causa do home office. Né, eu conversava com o Vânia aqui, o Vânia agora está trabalhando em home office. Então, queridos irmãos, veja que agora você acorda com a sua esposa, você trabalha do lado da sua esposa, dorme com ela. Então veja que o reflexo nacional desse período, a convivência em ambiente doméstico, trouxe um impacto gigantesco aos casais. Diante dessa terrível realidade, por isso que nós vamos falar aqui do casamento, porque o que estamos vendo, os maridos e esposas não conseguem mais ficar juntos, na mesma casa. E o pior, queridos, o número de divórcio na igreja tem a mesma porcentagem daqueles que não são cristãos. Então, nesta noite, nós vamos abordar um assunto que é muito mal compreendido, um texto que é muito mal compreendido pelo mundo e também pelos da igreja. Olha que assunto sério nós vamos falar. Você que está em casa, você que é casado há não sei quantos anos, preste atenção. Você que é recém-casado, você que pretende casar, então, queridos irmãos, preste atenção. Antes de eu entrar no texto aqui, pode voltar para mim, nós vamos aqui explicar o contexto. Por que Paulo escreveu isso, Vanderlei, para a igreja de Éfeso? Porque ele quis tratar isso de forma tão peculiar. Interessante, queridos irmãos, que a gente precisa entender o seguinte: Paulo não é machista, ok? Já conheci crentes falando o seguinte: não, a gente não deve seguir, porque Paulo era machista. Não. Para vocês pensarem e entenderem por que Paulo escreveu isso. Ele estava escrevendo em um contexto onde as mulheres eram apenas objetos.
Para os judeus, a mulher não tinha direitos. Era um contexto em que homens buscavam prazeres com outros homens. Olha isso. Mulheres eram objetos, os casamentos eram consumados e terminados como se trocasse roupa. Era comum, tanto homens quanto mulheres, possuírem dezenas de casamentos ao longo das suas vidas, isso para os não religiosos, para o contexto ali de Éfeso, onde tinha a deusa Atenas, muita prostituição. Isso a gente vê na Grécia Antiga, as mulheres eram valorizadas apenas por terem filhos. Os gregos entendiam que os homens podiam ter prostitutas para o prazer, concubinas para ter relações sexuais todos os dias, e apenas as mulheres eram importantes para ter filhos. Por isso que esse texto que nós estamos lendo aqui, ele é reconhecido tanto para os não cristãos e para os cristãos, porque a base que nós temos de amor vem da palavra de Deus. Então, o casamento cristão, ele virou referência em toda a cultura, justamente pela sabedoria e a expressão que Paulo aqui nos ensina. É neste contexto que Paulo aparece falando sobre a riqueza e a sublimidade que jamais alguém tinha falado naquele tempo. Porque o que Paulo está tratando aqui, meus irmãos? Ele está aqui, olha, exaltando o casamento. Paulo está aqui exaltando a mulher, exaltando o amor, o respeito, a cumplicidade, num contexto onde as mulheres não eram nem contadas, num contexto onde as mulheres estavam sem uma liderança. Então o que Paulo está dizendo aqui, ele está valorizando a família, a mulher. Então, queridos irmãos, olhando para o nosso momento, para o nosso texto aqui, para a nossa vida hoje, estamos vivendo o quê? Uma cultura pós-moderna, onde há uma confusão de valores, uma confusão do papel da mulher e do homem, uma cultura que as relações são rasas, o que a Bíblia chama de pecado, as pessoas não estão nem aí. O adultério, a prostituição, a homossexualidade estão aí tomando cada vez mais proporção e são aceitáveis, inclusive para muitos de nós, e dizemos assim, olha, isso aí é normal hoje. Os nossos adolescentes estão vendo filmes, estão vendo séries, homens beijando homens, mulheres beijando mulheres, diz o seguinte, não, hoje em dia isso é normal, mãe, é normal, pai, normal para quem? A cultura pós-moderna vai colocando e inserindo na nossa mente que isso é normal, reprovando o que a Bíblia diz sobre família, sobre casamento. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, e temos aqui o nosso manual de fé e prática para o casamento. Então vamos para o texto. Olha o que o texto diz, esse texto aqui, ele é condenado pelo mundo, tá? Principalmente pelo um sistema hoje usado de feminista, ativistas, né? Então, esse texto aqui, ele é condenado. E talvez algumas mulheres aqui, nesse primeiro versículo, vai querer bater no pastor. Mas calma aí, segura aí, e vamos entender todo o contexto. Mas, vamos lá, quem diz o texto? Vamos ler comigo aqui, vamos lá, mulheres, homens. As mulheres, meu Deus do céu, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Vamos continuar, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Ponto. Pergunto para você, o que é submissão? Mas antes de dizer o que é submissão, eu vou dizer que não é submissão. Não é submissão, queridos irmãos, ser escrava. Submissão não significa ser escrava do marido. Submissão não significa ser inferior ao homem.
Essa ideia é totalmente reprovada na Bíblia. A Bíblia diz e nos ensina que o homem deve amar a sua mulher. A Bíblia diz que Deus não fez a mulher da cabeça para não comandar o homem, não fez dos pés para ser subjugada pelo homem, mas fez da onde? Da costela. Isso tem um significado genuíno, por quê? A sua mulher é sua companheira, para andar do lado, olhar nos olhos. Aos olhos de Deus, ela é coigual ao homem. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos papéis diferentes, mas o fato de eu ser homem e Talita ser uma mulher, não diminui ela em nada. Nós somos iguais. Só que é importante a gente afirmar e dizer, aqui, queridos irmãos, que submissão não pode ferir a consciência cristã aos princípios de Deus. Que é isso, Diogo? Submissão tem limite, eu falava isso aqui no culto anterior. Submissão é você se submeter ao homem bíblico, um homem de Deus. Se você está sendo submisso a um homem que não segue os princípios e os valores, alguma coisa está errado. Eu conhecia uma mulher que ela apanhava do seu marido, traía, e o fato dela ler um versículo desse e dizer o seguinte: não, tem que ser submissa até a morte. Não, porque alguém que bate numa mulher, e a Bíblia diz que o divórcio é autorizado quando há abandono. Porque um homem que bate na sua mulher, ele já abandonou há muito tempo Deus e os seus princípios. Então, o texto vai dizer o seguinte: seja submissa ao seu marido, quando esse marido é submisso a Deus, ao Senhor. Porque caso contrário, você está desobrigada a se submeter a esse marido, porque importa obedecer a Deus do que os homens. Então, querido irmão, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ordena às mulheres que sejam submissas ao marido. Mas o que é submissão? Nós podemos definir aqui: chamado a viver em grato reconhecimento do cuidado e liderança do seu marido. Paulo está se referindo à obediência, não na forma opressiva, mas de uma forma voluntária. A submissão da mulher é parte da missão de Deus. Com essa comparação, Paulo está dizendo que isso jamais pode ser entendido como uma obrigação. Você serve a Deus por obrigação? A igreja não serve a Deus por obrigação, mas por submeter a autoridade. Por isso que Paulo está sempre fazendo aqui um paralelo entre a igreja e Cristo, esposo e esposa. Mas vamos continuar lendo o texto, versículo 24, vamos lá? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, olha isso, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Vamos pensar aqui no contexto lá de Éfeso. O que Paulo está tratando aqui é o seguinte: olha, uma mulher que é submissa ao marido, ela ganhou a sua liberdade. Por quê? Porque submissão é liberdade no sentido seguinte: vai ter alguém que vai cuidar dela, vai proteger ela. Queridos irmãos, nós somos livres no nosso país porque nós obedecemos uma lei. Se você não desobedecer a lei, você é preso. Você está submisso. Então, a família, existe um homem que é o sacerdote por Deus, ele é aquele que deve liderar a sua esposa. Então, submissão aqui é um privilégio para alguém. Alguém que se diz submisso ao marido não pode se sentir pequena ou inferior, mas é alguém que está seguindo o princípio bíblico, dizendo o seguinte: o meu marido é meu marido é o meu protetor, meu marido é o sacerdote do meu lar. Isso não quer dizer que ele tem que mandar. Não, existe diálogo, existe empatia, existe amor.
A igreja só é feliz porque ela se submete a Cristo. Uma mulher é feliz porque ela entendeu quem é o seu parceiro da vida. Submissão não é um senhor autoritário, insensível, mas é alguém que ama. E diz a palavra de Deus, nós vamos chegar lá, que esse alguém ama tanto a sua esposa, que ele é capaz de dar sua própria vida em favor dela. Porque assim como Cristo se entregou pela igreja, o marido, então, desse amor, aprove o Senhor organizar a instituição família assim. Assim, Ele ordena liderança no casamento. E assim nós vamos ter uma família que é estruturada, uma família bem organizada. E essa missão é dada ao marido. Essa missão é dada ao marido de promover para sua esposa alegria, satisfação, dignidade, prazer. Mas o que nós estamos vivendo hoje? Uma geração de homens mimimi. Homens que estão mais preocupados, com coisas rasas, computador, videogame, e não se coloca como líder da igreja. A responsabilidade de cuidar, de zelar, ele se colocar na frente. Por que a serpente chegou em Eva e não em Adão? Quem que era para ter recebido ali? Quem que coordena, quem chega para chamar a responsabilidade da sua casa é você, homem, você, marido. É você que tem que dialogar, é você que tem que resolver. É você que se coloca à frente. É alguém, quando sua família está exposta, sua mulher está exposta, é você que chama a responsabilidade. Você é o cuidador, você é o provedor. É sua responsabilidade olhar para a sua esposa e notar se ela está sobrecarregada, é notar se ela está infeliz, é notar se ela está deprimida. É responsabilidade sua resolver os problemas. Por isso que por isso que Paulo, quando diz para Timóteo, lá diz o seguinte: olha, se você não é capaz de liderar a sua própria casa, como vai liderar a igreja do Senhor? Que é ser líder, no conceito bíblico, é chamar responsabilidade, é chegar na hora da mesa, no café, vamos lá, vamos sentar, vamos resolver isso. Eu coloquei no grupo de WhatsApp, nas redes sociais, algo que você, homem, pode fazer isso. Culto doméstico, gente. Quer ter uma família saudável, uma família bíblica, onde o sacerdote do lar vai chamar a família. Eu falava isso aqui. Meu pai era um homem analfabeto, meu pai não sabia nem escrever o nome dele direito. Meu pai não tinha leitura da palavra, mas ele sabia o que era ser um homem de Deus, e chamava os filhos. Minha mãe que lia a palavra de Deus: olha, hoje o Diogo vai orar, minha irmã vai ler a palavra, vai explicar o que ela entendeu. E olha só, algo simples, abertura com oração, culto doméstico, presta atenção aí, cada pessoa resume como foi o seu dia. Oração em grupo, vai lá, ora, cante louvores, hinos, uma leitura bíblica e reflexão. Está em casa aí, tira foto. Encerramento com oração. 15 minutos você faz isso. Sabe o que vai ser o resultado? Seus filhos vão entender. E o maior exemplo que você pode dar para o seu filho é o seguinte: meu pai era temente a Deus. E eu tenho isso na minha lembrança até hoje. Graças a Deus, hoje minha irmã é professora de escola dominical. Meu irmão é diácono há mais de 15 anos. E o filho mais novo dele é pastor. Ensina a criança no caminho que deve andar. Você é o responsável espiritual da sua casa. É você que deve chamar o seu filho, a sua esposa, porque cabe a você. Não é Diogo falando isso, não. É Jesus, é o Senhor falando. Cabe a você. Mas vamos continuar. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Olha isso, acabamos de falar aqui. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
Palavra. O modelo de Deus para o casamento é ter o mesmo caráter de Cristo, ter a mesma entrega por Cristo, amar a esposa como Cristo amou a igreja até o fim, se entregando por ela. Então, queridos irmãos, o texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, o que diz? Que o amor é paciente, é benigno, não se arde em ciúme, não se ufana, não se obedece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, o amor jamais acaba. O amor que Paulo usa lá é o amor ágape, ou agape. Esse é o amor sacrificial, esse é o amor mais sublime que existe. Quando você diz eu te amo para alguém, esse amor deve vir com peso de atitude, de ação. Você não diz que ama se você não tem atitudes, né? Já dizem o seguinte, você me ama, prove então que você me ama. Quando você diz para sua esposa, eu te amo, mas o amar tem que ter o caráter de Cristo. O amar é ser igual a Cristo, um amor sacrificial. O amor ágape é esse amor que é o ceder mais que querer. O amor que Deus deseja para os seus cônjuges é o seguinte, é um amor que quando eu caso, eu caso para o outro ser feliz. Quando o Vanderlei casou com a Andréia, Vanderlei não casou para ele ser feliz. Ele casa para fazer a Andréia feliz. E a Andréia casa para fazer o Vanderlei feliz. E se for para rir, vão rir juntos. Se for para chorar, vão chorar junto. Porque agora eles se tornaram uma só carne. E quando o Vanderlei chega para Andréia e diz, eu te amo, esse amor tem que vir com respeito, com proteção. Um amor que, por ele, como homem, ou por ela, ele pode dar a própria vida. Por isso que no grego existe 3 tipos de amor, já cansei de falar sobre isso aqui. O amor eros, o amor filéu e o amor ágape. O amor eros é um amor diferente, eu amo a minha irmã, eu amo meu amigo, eu amo meu irmão Vainer, eu amo meu irmão Vinícius. Esse é o amor filéu, é o amor fraterno. Existe o amor eros vem do erótico, vem da palavra prazer, desejo ardente, aquele desejo que você tem por prazer, onde muitos hoje amam, quando diz que amam, é por prazer, é para levar para a cama, satisfazer os seus desejos carnais, e depois tchau e bênção. É isso que as pessoas... A pessoa não quer mais casamento, não quer um amor sacrificial, não. Eu conheço você, a gente aluga um apartamento, fica 3, 4 anos, quando eu enjoar de você, na primeira briga, a gente cada um vai para um lado. Esse amor eros, que é um amor que está ligado apenas na carne, no prazer, no desejo, no corpinho bonito. Mas existe o amor agape, que é o amor que Paulo fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Jesus por nós, o amor mais sublime que existe. Deus nos amou tanto que deu a sua vida por nós. Esse é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor indestrutível, é o amor que é ceder mais que querer. Deu para entender? Já jogaram ping-pong? Como é que é o ping-pong, Vânia? Você joga para o outro, né? Mas qual é o objetivo? É você fazer que o outro não pegue a bolinha, não é? Tá jogando ping-pong, eu jogo lá, o amigo vai lá, joga aqui, A minha intenção é o quê? É fazer ele perder. E como é que é o frescobol? Você joga para ele joga para você. Ele manda meio torto para você, você vai lá e sacrifica, mas quer jogar a bolinha correta para ele. E o objetivo do frescobol é o seguinte, é manter a bolinha no alto. A bolinha vem meio torta, você faz o sacrifício. Não, no ping-pong, no tênis é diferente. O amor é o frescobol da vida. Quando a bolinha está meio torta, faça o sacrifício para voltar e retornar, para a bolinha sempre continuar, indo e voltando. Não faça como o tênis ou o ping-pong, jogar a bola para o outro, jogar contra o outro. Queridos irmãos, amar é escolha. Quando o Vainer escolheu a Damares, quando o Fernando escolheu a Eleisa, quando o Pablo escolheu a Gisele escolheu o Pablo, a Larissa, o Ivens, amar é decisão. Amar não é apenas sentimento. Spurgeon disse certa vez, escolha o teu amor, e então ame
a tua escolha. Escolha o teu amor e então ame a tua escolha. Amar é você decidir que as janelas da sua casa não podem ficar abertas. Não é olhar para o vizinho, porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua. E quando você consegue aquela graminha verde, vai ter outra graminha mais verdinha que a sua. Essa é a vida, esse é o desejo do homem. O homem nunca está satisfeito. Ele tem uma mulher linda do lado, mas ele vai olhar para a mulher do vizinho porque ela é mais bonita, porque ela é mais assim, assado. E você vai perceber que amar é decisão. Eu decidi amar a Suelen, diz o Vinícius. Eu decidi amar a Andréia, diz o nosso irmão Vanderlei. Eu decidi amar a Larissa, diz Ives. Amar é escolha, mas a escolha vem com atitude, mesmo que ela seja meio chato e você também, é assim, não é? Não é perfeito, sabe por quê? Você casou com alguém que teve uma criação diferente que você, que teve uma família diferente da sua, e às vezes a gente não gosta muito da sogra ou da sogro não, né? Morar perto do sogro, furada. Não é? Mas esse é o amor. Quando você decide ter alguém, mesmo essa pessoa sendo imperfeita, mesmo que há 20 anos atrás o corpinho era, hoje já não é mais. Mas você decidiu amar essa pessoa. Você decidiu proteger essa pessoa. Você disse perante o seu Deus e perante os seus familiares, até que a morte os separe. Esse é o amor. Por isso que hoje nós estamos falando, família, novas atitudes. Não estou dizendo para você largar a sua esposa, não. Vai continuar sendo ela. Mesmo com as ruguinhas, mais gordinha, né? Mas é a sua princesa, a sua mulher, a mulher que você decidiu amar por toda a vida, queridos irmãos. Irmãos, então vamos lá. O amor do marido pela esposa deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Ele deve amar a esposa mais do que a si mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos parar não. 27, 28. Para apresentar a si mesmo, a igreja gloriosa. Veja que ele está fazendo sempre um paralelo entre a esposa e a igreja. Gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Alguém odeia o próprio corpo aí? Você cuida, né? Faz aquela dieta, né, Ives? Vai, eu também vou começar, tem tempão, nunca começo. Mas a gente cuida do corpo. A gente vai para academia, para ficar bonitão, você não cuida do corpo, né? Vai lá no Vanderlei corta cabelo, gente, fazendo propaganda aqui. O Josias não precisa muito não, porque ele já está meio sem cabelo, né? Mas a gente cuida, a gente vai no cabeleireiro, salão, faz uma progressiva, né? Hoje, eu falava aqui, gente, hoje isso é feio quem quer, porque hoje tem tanto, né? Pô, você pinta cabelo, faz uma maquiagem, né, Vânia? Vânia também sem cabelo, mas hoje tem implante também, dá para fazer também. Hoje tem tudo, gente. Não é verdade? No Facebook você pode botar um filtro, você tira as manchas do corpo, do rosto, né? Mas, gente, a gente cuida do corpo. E o texto está dizendo o seguinte, assim como também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aí diz assim, olha, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Ninguém jamais olhou para o espelho e falou assim, não. Você pode até falar assim, olha, eu também é assim. Mas você se ama. Por quê? Você se alimenta por quê? Porque você cuida. Assim como Cristo, ele faz a comparação, assim como Cristo cuida da igreja, você cuida do seu corpo, porque somos membros desse corpo. Então, queridos irmãos, elogie a sua esposa, viu? Elogie a sua mulher, mesmo, né, naquela manhã, que ela dormiu pouco, acordou meio descabelada, ame, isso é amor, elogie, ame a sua mulher, porque uma mulher tratada com desprezo é perigoso, irmãos.
Se você não elogiar, o Facebook está aí, as mensagens do WhatsApp estão aí. Uma mulher desvalorizada, uma mulher que não é elogiada dentro de casa, ela pode receber elogios no emprego, no trabalho, e tem um monte de gavião aí, ó. Elogie a sua esposa, diga que o ama, porque quando você elogia a sua esposa, você está protegendo ela das artimanhas do inimigo, ela está se sentindo amada, ela está se sentindo protegida, assim você está santificando a sua esposa. Namore bastante. O sexo para o casal não é uma opção, é um dever. Olha o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 7, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa o seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, quando o seu cônjuge quer namorar, meu irmão, namore. Ao contrário, namore, coloque as crianças para dormir mais cedo. Vai fazer uma viagem, uma lua de mel. Qual foi a última vez que você saiu com sua esposa? Para namorar. Sexo é saudável dentro do casamento, é bíblico. Isso faz bem para o casamento, para o amor, para a autoestima da mulher, tanto do homem. Isso não é algo que a gente fala muito em púlpito de igreja, tem que falar sobre isso. A relação sexual entre marido e mulher não é uma opção, mas um dever. Por quê? Segundo as pesquisas, mais de 30% dos homens são viciados em pornografia. Você tem noção do que é isso? E pornografia é um vício. Pornografia destrói a mente, pornografia destrói as emoções, e destrói a alma, e sobretudo destrói o casamento. Eu conheci uma jovem que terminou, se divorciou do seu marido, porque ele não se deitava com ela, mas ficava vendo filmes pornográficos, porque era viciado. Então, queridos irmãos, é algo para a gente pensar aqui. Falar sobre família, falar sobre relacionamento. Nós temos aí o nosso ministério de casais, o Suelen e o Vinícius, estão com dificuldade, procure os irmãos. Eu lembro que antigamente, né, Vânia, lá na sede fazia lua de mel dos casais, alugavam uma pousada, né, e tinha palestra, aí as crianças ficavam às vezes, né, com a tia de Leia lá. É bom isso, quem sabe a gente fazer aqui na igreja, né, quando acabar essa pandemia, uma lua de mel, né, a gente alugar, fechar uma pousada, um hotel, e a gente ter ali momentos gostosos, uma palestra, para cada um vai namorar nos seus quartos, é isso. Então, queridos irmãos, a gente precisa falar sobre isso, você precisa falar sobre isso com o seu cônjuge, você precisa ter um relacionamento aberto, amém? Então vamos lá, vamos continuar, o horário já está em cima, gente, 9 horas da noite. Vamos lá, versículo 31. Eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Parênteses, onde está escrito isso aqui? No Antigo Testamento? Lá em Gênesis. Então, o casamento, e Paulo repete aqui, não é uma instituição criada pelo Estado. Por isso que não existe casamento gay. Sabe por quê? A palavra casamento vem da palavra matrimônio. Matrimônio vem da palavra mater, que é mãe, significa, traz a ideia de ser mãe. Casamento significa acasalamento, ou seja, traz a ideia da união reprodutiva, esse aspecto conjugal do casamento. Então, não foi o Estado que criou o casamento, o Estado só reconheceu o casamento. Por quê? Porque a família antecede o Estado, o governo. Antes de existir governo, já existia o casamento. Qual a importância disso? Deus planejou o casamento. Foi o primeiro grau de relacionamento humano que Deus trouxe à existência. Porque quando eles se tornam um, eles formam uma mesma carne. Isso criado lá
em Gênesis. Por isso que o casamento é algo sublime, algo importante. Por isso que ele fala, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E depois diz assim, não obstante, vós, cada um de si também, ame a própria esposa como a si mesmo. A esposa respeite o seu marido. Note o seguinte, queridos irmãos, que Paulo, ele está falando aqui de um relacionamento conjugal, né? Ele diz assim, ó, grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele fala de relacionamento e de repente ele fala de salvação. E por isso que ele traz aqui a ideia de mistério, se referindo a Cristo e à igreja. Sabe por quê? O que nós aprendemos na teologia reformada? Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez casado, casado para sempre, até que a morte os separe. Irmãos, estamos diante de uma espetacular afirmativa da doutrina da salvação. Então eu quero terminar, queridos irmãos, dizendo o seguinte para você. Paulo aqui nesse texto nos traz 5 verbos para definir ações importantes no casamento. O amor que nós falamos aqui, o amor sacrificial, santificador, o amor perseverante. Falamos aqui da entrega. Opa, volta. Da entrega. Pode voltar? Ó? Da entrega, que é o amor bem visto. Isso. Purificação. Sincero. Seja uma pessoa amada. Né? E atitude. Esse é o amor. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Ame, se entregue, se santifica, porque quando você está vivendo de acordo com a vontade de Deus, quando o marido sabe o seu papel, quando a esposa sabe o seu papel, um está santificando o outro, e santidade é o processo que nós estamos sendo preparados para encontrar com Deus. Atitude, expõe, entrega, diz que ama, manifesta para a pessoa amada. Então, queridos irmãos, não estamos dizendo que o casamento vai ser só amor, oremos para que seja, mas existem lutas, desafios, problemas, pecados, mas como aprendemos aqui nesta noite, Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela, e somos chamados a nos sacrificar pelos nossos cônjuges. O relacionamento simboliza Cristo e igreja. Como Cristo sofreu pela igreja, né? 3 anos de perseguição, sofreu, apanhou, morreu pela sua igreja. E Paulo está dizendo o seguinte, que os maridos devem também fazer a mesma coisa pelas suas mulheres. Nós não casamos para ser felizes, mas casamos para fazer o outro feliz. E às vezes vamos ter que engolir sapo mesmo, às vezes vamos ter que respirar. A mulher falou, calma, respira, tem um momento certo. Mas lembre-se daquilo que vocês fizeram perante Deus e perante os homens, até que a morte os separe, olhando nos olhos. Viva essa promessa. O homem é sim, sim, não, não. Mulher, sim, sim, não, não. Sobre o que vimos, o aumento de divórcio na pandemia, que não seja assim na sua vida. Mesmo que você tenha que ficar 24 horas com a sua esposa, lembre-se que ela é a mulher mais importante da sua vida. É a pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida. E mesmo que vocês estejam velhinhos, vocês cumpriram o mandamento de Jesus. Que vocês possam ter uma nova atitude, de acordo com os princípios bíblicos. Porque Cristo chama a gente para ter um lar de amor. Sim, com problemas, sim, com dificuldades, mas sobretudo com amor. Mas talvez eu estou falando para alguém aqui que está em casa. Talvez eu estou falando para alguém aqui que falou assim, olha pastor, eu casei, mas não deu certo. Pastor, eu lutei, fiz de tudo. Eu fiz de tudo para salvar meu casamento. Eu tenho algo para te dizer. O divórcio é permitido por causa da dureza do coração do homem. Talvez você foi desobediente naquele momento, ou seu cônjuge, ou seu ex-cônjuge, mas eu creio num Deus que restaura famílias.
Eu creio em um Deus que restaura sonhos, e Deus tem perdão, porque Ele conhece as motivações do seu coração. Talvez você tomou decisões erradas lá atrás, que hoje você tem consequências, e essas consequências vão te seguir durante toda a sua vida. Talvez por erros seus, ou talvez por erros do seu cônjuge. Mas a palavra que Deus tem para você e para mim nesta noite, porque eu não falo somente para casais, eu falo para jovens, eu falo para pessoas que estão talvez querendo casar, talvez eu estou falando para alguém aqui que é divorciado. Deus tem restauração para você, porque o que Cristo promete para nós, o que Cristo promete para a sua igreja, não é como os homens, quando diz assim, até que a morte os separe, mas Cristo olha para a sua noiva e diz, nem a morte vai nos separar, porque nós estamos ligados no amor incondicional de Deus. Mesmo com convite, problemas no lar, dificuldades financeiras, Ele olha para sua esposa e diz, nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Mas marido, esposa, vivam o amor. Maridos, ame as suas esposas. Esposas, ame os seus maridos. Sejam submissas ao seu marido. E lembre-se que submissão não é ser inferior. Submissão não é ser capacho, escrava. Submissão é você saber que você, na sua caminhada, você encontrou alguém que te escolheu para ser a sua companheira.